Bom, pessoal, vamos lá. A gente está aqui hoje para falar um pouco das carteiras recomendadas, dessa vez para o mês de fevereiro de 23. Eu acho que o vídeo vai ser bem curto, a gente não fez muitas mudanças, a gente segue com um tom aí mais cauteloso, as carteiras ainda bastante defensivas, um pouco diversificadas na direção de ter alguns nomes de exportadores e as empresas aqui mais voltadas para o mercado doméstico, principalmente aquelas maiores, com margens maiores, menos endividadas, dado que essas empresas, como eu falei, têm sido essas empresas menores, empresas endividadas, empresas com margem baixa, têm sofrido muito com o aumento dos juros, com uma perspectiva de crescimento econômico baixo, entre outros fatores. Tá? Então, esse é o resumo do que eu vou mostrar aqui para vocês. Outra coisa que vale chamar a atenção, a situação política ainda muito confusa, evita com que a maior parte dos investidores aceite fazer grandes investimentos, correr mais riscos. Isso também tem influenciado na nossa decisão. Vale lembrar que a gente tem aí, as nossas carteiras têm tido um desempenho muito bom. 2022 foi um ano excelente para a gente ficou entre as primeiras posições nos principais rankings de carteiras recomendadas. 2023 começa também muito bem com a gente aí entre as primeiras posições também nos principais rankings que a gente participa. Falando um pouco do cenário macroeconômico, a gente continua sofrendo nesse começo de fevereiro com a situação política, com essas discussões, com algumas propostas parecem bastante heterodoxas, muito alinhadas, muito parecidas que a gente viu no governo Dilma, e todo mundo sabe, o governo Dilma foi um desastre em termos de investimentos na Bolsa de Valores, na renda fixa e tudo mais. Então isso tem assustado um pouco investidores. Em particular, a gente mostra isso, dá para ver que a taxa de juros tem subido. A gente tinha ali uma perspectiva, depois que o Banco Central parou de aumentar os juros, mais ou menos no meio de 2022, as taxas começaram a cair, com os investidores antecipando que o próximo passo era uma queda da taxa Selic. E o que a gente está vendo desde as eleições, com declarações que têm sido muito mal recebidas pelos investidores, é que essas taxas de juros voltaram a aumentar, ou seja, os investidores estão pedindo mais prêmio de risco, estão vendo que a percepção de risco do Brasil está piorando, o que está atrapalhando bastante os investimentos aqui no Brasil. Outro ponto que vale chamar a atenção é as expectativas de inflação, que tem aumentado bastante. Isso, em parte, por conta dessa expectativa de que o governo mude um pouco a meta de inflação. O governo Dilma foi um governo que não trabalhava com o centro da meta de inflação, parece que ele aceitava a inflação muito mais perto do teto do intervalo das metas do que do centro. Parece que os investidores estão acreditando que esse vai ser o padrão também do governo Lula. Então, tudo isso tem pesado um pouco aqui no mercado brasileiro, que começa esse ano de 2022 em queda. E vale ressaltar aqui um ponto que a gente mostrou em relatórios anteriores, o que estava dando certo ali em 2022, principalmente no final de 2022, é investir em empresas com margens altas, empresas maiores, empresas baratas, empresas de valor. O que estava dando errado é empresas pequenas, empresas endividadas, empresas muito voláteis, e a gente, como eu falei no mês passado, a gente começa 2023 mais ou menos com essa cara, né? Então, o resumo aqui do que eu tenho para mostrar é que os portfólios continuam seguindo seguindo essa postura mais defensiva, né, privilegiando empresas maiores, empresas mais rentáveis, empresas com pouca dívida, que é o que a gente tem feito já há alguns meses e que tem dado certo, né? Então, como se diz, time que está ganhando não se mexe, é um pouco isso que a gente tem na cabeça nesse momento ainda. Começando pela carteira valor, então, a gente fez aqui duas trocas. Em primeiro lugar, a gente tirou Itaú, porque a gente acredita que o setor financeiro está num momento ruim por conta dessa crise com Americanas e também porque a inadimplência aqui no Brasil já vinha aumentando. O Bradesco foi quem mais sofreu com isso, mas a gente está com um certo cautela com relação aos bancos de uma forma geral. E colocou no lugar Hypera, que é uma empresa bem mais defensiva, uma empresa de medicamentos, que vem dando resultados muito bons nos últimos anos, em particular nos últimos trimestres. E também tiramos VEG, que é a empresa mais cara, que a gente, por mais ser exportadora, defensiva, uma empresa cara, e a gente colocou no lugar PetroRio, que a gente tem um relatório, para quem quiser mais detalhes de PetroRio, a gente tem um relatório bastante detalhado falando da nossa visão para a empresa, que é uma visão positiva, sem contar que a gente tem uma visão positiva também por preço do petróleo, então isso explica essa nossa mudança, essas duas mudanças na carteira valor de fevereiro. Na carteira Top Picks a gente fez duas mudanças muito parecidas, também tirou Itaú, aqui a gente colocou o Banco do Brasil no lugar, em parte porque a gente acredita que o Banco do Brasil vai sofrer menos com esse aumento da inadimplência
inadimplência, com essa crise da Americanas. No caso da Americanas já é dado, a gente sabe quais os bancos foram mais afetados, mas no caso da inadimplência como um todo, que eu falei que está aumentando e prejudicando o resultado dos bancos, principalmente Bradesco, o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito muito diferente, muito específica com o setor, por exemplo, no setor agro, entre outros setores, e que tem pouco relação com o que a gente vê nos outros bancos. Por isso a gente acredita que o Banco do Brasil é uma opção melhor nesse momento. E Arezzo também é um nome que sofreu bastante nos últimos meses, apesar de ser uma varejista de margens altas, de baixo endividamento, que tem um crescimento sustentado nesses últimos anos, com a abertura de lojas. Ela tinha sofrido bastante no final do ano passado, com 2023, a gente achou que o risco-retorno de se adicionar a Arezzo nesse momento era positivo. E na carteira Small Caps, aqui só uma mudança, a gente tirou Movida. Como eu falei, a gente está evitando empresas mais endividadas, empresas muito voltadas para o mercado doméstico, que é o caso da Movida, e colocou no lugar 3R, que é uma empresa exportadora, uma empresa de petróleo, que a gente acredita que tem um potencial melhor nesse momento, oferece um risco-retorno melhor nesse momento. Por último, na carteira de dividendos, a gente fez mudanças também muito parecidas. De novo, tirou o Itaú Unibanco, que é um banco que a gente vê como mais arriscado nesse momento, dada essa deterioração que a gente está vendo no crédito no Brasil, e colocou também Banco do Brasil. Aí também tirou Irani, uma empresa de celulose, para voltar a incluir Petrobras. Aqui essa questão de Petrobras é um pouco polêmica, porque eu falei várias vezes aqui que o novo governo tem sido um pouco confuso nas suas declarações, mas o que a gente percebeu é que no caso da Petrobras, a chance de uma intervenção que prejudicasse muito os resultados da companhia parecem baixa, dadas as declarações que a gente viu recentemente, sem contar que Petrobras é uma das empresas com maior dividend yield na Bolsa nesse momento. Considerando tudo isso, a gente achou que valia a pena, por mais que muda um pouco, aumenta um pouco o risco do portfólio, a gente achou que valia a pena colocar Petrobras nesse momento de volta na carteira de dividendos. E vale chamar a atenção que essas duas trocas, qualquer uma das duas, ela aumenta o dividend yield da carteira. O Banco do Brasil tem um dividend yield maior que Itaú e Petro tem um dividend yield maior do que Irani, então ela adequa, são duas mudanças bastante adequadas com o perfil dessa carteira de dividendos. Bom, pessoal, então essas são as trocas que a gente fez, esse é o resumo aí das nossas considerações sobre as carteiras para o mês de fevereiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e até o mês que vem.